Olá, meu nome é Mariana Zucarato e eu estou aqui em Bom Jesus, no Piauí, para conversar com o Eduardo, que é daqui da Fazenda Jacuí, da família Desorde. E nós vamos falar um pouquinho sobre a parte de gestão e governança, sobre a história da propriedade e também vamos falar um pouco sobre como os bancos ajudaram a construir esse cenário de produção agropecuária no estado do Piauí. Seja muito bem-vindo, Eduardo. Muito Obrigado, obrigada bom por aceitar dia. nosso convite. Certo. Eu queria que você começasse falando para a gente um pouquinho sobre a história da propriedade, sobre como vocês vieram para cá, para o Piauí, como que foi essa jornada até agora. Bom, então primeiramente, a gente é do Rio Grande do Sul. A gente veio da cidade de Salto do Jacuí, interior do estado. Lá meu pai produzia soja em praticamente 120 hectares, né? Então, no ano 2000, se não me engano, teve pessoas que vieram para o Piauí, veio conhecer, acharam que era um lugar bem promissor, né, para a época, né? Era uma nova fronteira agrícola que abria, foi uma fronteira que abriu depois da Bahia, né? Aí a gente acabou vindo para cá, conheci em dezembro de 2000, a gente achou que era uma coisa bem viável, né? Era um lugar, assim, que bem agricultável, tinha algumas lavouras aqui já. Apesar da pouca estrutura que tinha a região, né? Para tudo que era tipo de serviço. E aí a gente acabou vindo conhecer, a gente gostou. E daí meu pai acabou se desfazendo vendeu a propriedade no Rio Grande do Sul e veio para cá daí. E o meu pai veio em março de 2001, o meu irmão também que trabalha aqui também na fazenda, ele veio em outubro e eu vim em dezembro para cá, desde 2001, né? Então desde lá estamos por aí, né? Perfeito. E vocês vieram já com a plantação de grãos ou vocês começaram com alguma outra cultura? Não, a gente começou primeiro, o plantio nosso foi de arroz, né? As aberturas de área na época, assim, a gente era tudo, a fazenda foi comprada, ela não tinha nada, né, ainda, né? Então a gente fez todas as partes de licença ambiental, né? A gente desmatou a parte permitida, que eu acho que na época era 70%. E o primeiro plantio nosso foi de arroz, 200 hectares de arroz, em 2001 para 2002. Aí no segundo plantio já a gente plantou arroz e soja, né? Então arroz sempre a gente usava na abertura, né? Que era um cultivo assim que tinha bastante mercado aqui, né? E o arroz na época era uma cultura que não era muito exigente, né? Em solo recém preparado assim, né? Já a soja e o milho, né, para a tecnologia que tinha na época, né, eles exigiam um solo um pouco mais preparado, né, coisa que nós não tínhamos, né. Então depois sempre veio vindo plantio de arroz, depois do arroz, soja e depois milho, né. Perfeito. E quando vocês vieram para cá, vocês sentiram bastante diferença na questão tanto dessa parte de gestão de pessoas, de mão de obra? Como que foi isso para vocês? É bem diferente, né, porque a gente saiu de uma região lá com uma lavoura pequena, né, que é mão de obra, 2, 3 faziam tudo que precisava fazer, né, para uma região que estava iniciando a parte agrícola, né, com mais serviço para ser feito, a necessidade de mais operadores, né. Então realmente foi bem difícil no começo, né, porque a gente veio para uma região que estava começando, né. Hoje está diferente, mas na época era bem complicado assim, tu arrumar operador, tu arrumar qualquer tipo de mão de obra mais especializada, né. Hoje já tá bom, né, mas na época era danado, não era fácil não. E como que você viu nesse tempo que desde que você chegou aqui até agora, você também viu um grande crescimento, como você disse, da região? Era uma região que ainda tinham poucas pessoas trabalhando com a produção agropecuária e hoje em dia está bem desenvolvida. Como que você tem visto esse cenário aqui na região de Bom Jesus? Bom Jesus mudou muito, sabe, nesse tempo todo, né. Nós tínhamos lá, quando a gente chegou aqui, eu acho que tinha umas 6, 7 famílias com lavoura na época, né. Hoje nós temos praticamente, eu acho que umas 60 aqui na nossa região aqui, né, que são agricultores, né. Mudou tudo, desde a parte de serviço, a parte da cidade, né. A gente chegou aqui assim, a gente tinha a estrutura assim para serviços, né, de alguma coisa que quebrava na fazenda. Então tinha coisas que a gente conseguia fazer aqui em Bom Jesus, mas era poucas coisas, né. E muita coisa de serviço e peça a gente tinha que ir para a Bahia, né. Luiz Eduardo, né, que fica aí a 500 quilômetros daqui, né. Então, às vezes, quando tinha alguma coisa assim mais urgente para comprar e alguma coisa para fazer, tinha que sempre sair fora daqui, né? Por causa de um telefone, né? Que a gente precisou uma vez também, logo que a gente chegou um telefone, a gente teve que se deslocar para Floriano, que fica praticamente 400 quilômetros daqui, né? Para comprar um telefone, que era a comunicação que nós tínhamos na época, né? Não tinha internet, né? Então era tudo bem precário, né? Então, tu imagina para te fazer uma encomenda de qualquer coisa que hoje tu faz pelo WhatsApp aí, tu paga tudo, na época era bem diferente, né?
tinha que fazer uma encomenda por telefone, descer no banco para pagar, né? Então era todo um processo bem difícil, né? Até a questão assim de estrutura local, né? Estrada. A nossa fazenda aqui, a sede fica a 60 quilômetros de Bom Jesus. Hoje tu vai em 35, 40 minutos, né? Tudo asfalto. Na época a gente demorava 2 horas e meia, né? Para vir para cá. De tão ruim que era a estrada, né? E tinha épocas também, época de chuva, que tinha alguns trechos que se tornavam intransitável, né? Tinha que esperar baixar água para passar, tudo, né? Então tudo isso a gente passou no começo aí, né? E olhando, saindo da região e olhando mais diretamente para vocês, como que você vê que vocês tiveram que estruturar a gestão de vocês ao longo do tempo devido a esse crescimento, a essa profissionalização da produção de vocês? Eu acho que para nós foi uma coisa que foi acontecendo de forma natural, né? Meu pai veio primeiro, depois veio meu irmão, que é agrônomo, né? Meu irmão que faz toda a parte aí de operacional que é da fazenda, ele cuida toda essa parte aí, né? E eu já tenho outra formação, né? Me formei em engenharia. Então, eu acho que foi por uma afinidade de cada um, foi caindo cada um para a sua parte, né? Para sua a parte sim que mais tem assim facilidade, né? Então, hoje o meu pai cuidava de todos os negócios numa época, né? Daí como começou a ficar mais com idade avançada, né? Então ele foi passando para mim, para meu irmão, né? Foi natural, né? Hoje eu cuido toda dessa parte assim, parte de, vamos dizer assim, porteira para fora, né? E meu irmão cuida porteira para dentro. Mais ou menos essa divisão aí que a gente tem, né? Perfeito. E vocês, pensando na parte mais de governança, então vocês estruturaram realmente nessa separação? Você cuida da parte da porteira para fora e da porteira para dentro. E vocês já pensaram em fazer algum tipo de acordo entre vocês? Ou é realmente algo que foi acontecendo naturalmente? Para nós foi acontecendo naturalmente. Foi natural. Foi natural. Cada um acho que foi meio perto da sua afinidade, né? E foi indo. É uma coisa que dá certo, né? Porque daí, vamos dizer assim, todo tipo de sociedade, tu tem que ter responsabilidades, né? E cada um tem que fazer a sua parte para dar certo também, né? Manter as coisas de modo claro, né? Manter as coisas sempre assim, de uma maneira transparente. Cada um cuidar da sua atividade, acho que vem dando certo, né? Perfeito. Pensemos em manter assim, né? E quando a gente fala de governança, a gente também trabalha muito a parte de gestão de riscos, né? Tanto a parte de riscos quando a gente olha para o campo, quanto a parte de riscos financeiros. Vocês já começaram a trabalhar algum tipo de ação pensando em proteção financeira, como a utilização de hedge ou outras ferramentas? Bom, a gente ainda, essa parte é uma parte que a gente tem que melhorar na propriedade. Eu tenho consciência disso. A gente faz alguns fechamentos de soja, assim, a gente espera momentos bons, né? Quando os momentos bons chegam é fácil, quando os momentos bons não chegam, né? De maneira que a gente espera, né, que chegue, né? Então a gente vê que a gente está perdendo algum negócio bom nesse meio tempo, né? Então, uma das ideias para frente também é a gente começar a fazer alguns fechamentos e também até usar algumas ferramentas, né, de proteção de mercado, né, um pouco mais para frente. A gente até não vem utilizando isso muito agora, né, mas eu acho que tem que melhorar. Sabemos que é a parte que tem que melhorar na fazenda. E dentro da fazenda, vocês já utilizam outras ferramentas de manejo de riscos, mesmo pensando porteira para dentro? Como a gente fala, rotação de culturas? Ah, não, isso sim. Parte operacional, sim. Essa aí faz tempo que é utilizado, sim, né? Vocês também trabalham? A gente tem que, aqui a região aqui é como uma região assim, vamos dizer assim, quente, né? Com período de chuva definido, mas às vezes tu tem alguma estiagem ou não, né? Então sempre a meta de todo mundo é ter palha, né? Na terra, né? Então é o que a gente vem buscando sempre fazer, né? A gente vinha rotacionando aí sempre com milho, né? A cada 3 anos passava milho num talhão, né? O ano passado, por questões assim até de operacional, né, de tecnologia de milho com bastante aplicação, né, então ano passado a gente não plantou, esse ano a gente retorna com plantio de milho. Agora, para ter uma ideia como é que tá, foi colhido soja e boa parte da área foi plantado milheto com braquiária. Então a gente espera que depois a gente tenha uma palhada, né, suficiente para ter uma proteção boa no solo, né, período de plantio, né. Perfeito. Até a gente já viu também que diferença grande que faz uma palhada na nossa região aqui. É brincadeira, é dois tipos de cultura diferentes. Onde tu plantar na palhada e onde tu plantar em solo nu, né? Certeza. Você estava comentando que aqui a região ela foi desenvolvendo, né, ao longo desde que vocês chegaram.
e que tinha uma grande dificuldade de acesso. E como que vocês faziam na questão de adoção de novas tecnologias? Porque eu acredito então que também demorava um pouco mais para as tecnologias chegarem aqui. Como que funcionou isso ao longo desse tempo? Tecnologia de plantio, a gente tinha na época uma Embrapa bem atuante, né? Na época, né? Tudo mudou, né? Na época era Embrapa, aqui ainda teve uma associação que foi criada aqui na época pelos agricultores, né? Que a gente conseguia trazer alguns experimentos de outros lugares para cá, né? Até teve uma época lá que a Fundação Bahia, que já é algo bem mais avançado que nós tínhamos aqui, né? Eles faziam alguns experimentos aqui, principalmente de variedade aqui na região, né? O acesso tinha que ser vencido, né? Mas a questão assim toda assim de tecnologia empregada aqui, ela foi, vamos dizer assim, a gente sempre procurou usar o que tinha de melhor na época, né? Hoje temos aí empresas que fazem pesquisas aqui na região mesmo, né? Em cima da própria do entorno aqui onde a gente planta, né? Tem umas coisas bem específicas para a região, né? Na época muita coisa vinha de fora, vinha de Balsas ou do Luiz Eduardo, né? Barreiras, né? Mas sempre tivemos acesso assim, né? O ruim a parte assim, vamos dizer assim, a parte de trânsito em estrada dificultou um pouco, mas era mais um obstáculo que tinha que ser vencido, né? Não tinha muita opção, né? Para isso, né? Perfeito. Eu acho que passando para a segunda parte das perguntas, eu queria entender com você como que foi o papel dos bancos, de maneira geral, primeiro, nessa entrada no Piauí, nesse começo de desenvolvimento do estado no setor agropecuário. Como que você viu isso quando você chegou aqui? Assim, ó, a gente enfrentou então uma nova fronteira agrícola, né? Onde nós tínhamos bancos na época também que não era esse o papel do banco na época aqui na região, né? O papel era outro, né? Era atender conta corrente, era outros tipos de coisas, né? Então o começo foi bem complicado, assim, até começar os bancos também entenderem essa demanda que a gente tinha, né? Não foi muito fácil, assim, na época, né? Teve alguns também, né, que tem alguns bancos aqui mais da região, né? Abriram algumas linhas de investimento na época também, né? Ajudou, lógico, né? Só que os bancos, assim, sempre foram bem demorados, né? A gente tinha problema, assim, que às vezes chegava o recurso depois que tu precisava, né? E a lavoura não espera muito, né? A lavoura tu tem aí um período para te plantar e colher que tem que ser obedecido. Então, às vezes um recurso também, na época, quando chegava atrasado, dava um transtorno grande, né? Foi indo, mas foi difícil, sabe? Na época não era fácil. Com o passar do tempo, né? Tu pega aí 23 anos já que a gente está aqui, né? Então, lógico que muita coisa agora mudou, né? Mas na época, assim, foi difícil, assim, de lidar com isso, sabe? E olhando mais especificamente para o Itaú, como que você vê que é o diferencial do banco para você aqui na região? Pois é, o Itaú tem uma história assim, quando eu comecei a operar com o Itaú, a gente começou aqui na fazenda, a gente estava procurando um banco com um perfil diferente, né? Um perfil de mais agilidade, um perfil assim, mais moderno, né, dos serviços que os outros oferecem aqui, né? E eu até estava abrindo uma conta num outro banco, né? E aí até o rapaz, o gerente que me atendeu na época aí, me convenceu a abrir no Itaú e, olha, me surpreendi com o tipo assim de atendimento que o Itaú tem. É realmente diferenciado. Não é porque entrevista aqui do Itaú, mas ele é bem diferente mesmo, assim, sabe? É o único banco que eu opero que não tem agência física aqui, né, na cidade. Mas mesmo assim é um dos bancos mais presentes assim na nosso dia a dia, né? Visitas constantes, tem grupo de WhatsApp assim com especialistas em cada área que a gente precisar ali, né, para responder quase que instantaneamente que a gente pede, né. Eu me surpreendi nesse ponto, sabe, não esperava que fosse assim não. Esperava coisa assim, não tão boa como é, né. Perfeito, Eduardo, muito obrigada, foi ótimo conversar com você, você trouxe pontos muito importantes e que eu acho que muitos produtores também vão gostar bastante de ouvir a sua história e se inspirar em toda a história de vocês, então muito obrigada mesmo por ter estado no nosso convite. Não, tomara, se depender de mim, eu até agradeço aí a oportunidade e para quem for escutar, pode pegar sem medo, que o Itaú é um banco muito bom assim, para agronegócio, banco muito ágil, né? Muito competente e com muitas ferramentas assim que dispõe para a gente poder usar para melhorar tanto aí a parte financeira da fazenda como o próprio negócio da gente. Perfeito, obrigada, Eduardo.